Olá, eu sou Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e estou aqui no Diálogos da Saúde para falar sobre os cuidados com idosos durante a pandemia de coronavírus. O papo de hoje vai ser com dois convidados especiais, a antropóloga, professora e pesquisadora da UFRJ, Miriam Goldenberg, e com o geriatra Alexandre de Matos, diretor do Instituto de Medicina do Idoso em Recife e professor de geriatria da Universidade de Pernambuco. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês para discutir uma questão tão importante, né? Ainda mais agora. Eu agradeço muito o convite e é um prazer enorme estar aqui para debater esse tema com vocês. Bom, vamos começar conversando sobre um assunto que é extremamente relevante para começar tudo isso aqui, né? Desde o surgimento do coronavírus, sempre ficou muito claro nas mensagens das autoridades de saúde que os idosos fazem parte do principal grupo de risco e eles estão mais sujeitos a complicações por Covid-19. A primeira pergunta é para o Dr. Alexandre de Matos. Por que o coronavírus é mais perigoso para essas pessoas? O fato é que o idoso, de fato, tem um risco maior de complicar e morrer pelo Covid. Falamos tudo como se fosse um copo d'água e estivesse cheio até em cima. Uma gota de água a mais ali pode ser o suficiente para transbordar. Enquanto um adulto jovem, esse copo poderia estar aqui em meio copo, um terço, e uma gota de água que significasse uma infecção ou um medicamento mais forte ou qualquer estressor, tá certo, orgânico, não seria suficiente para transbordar esse copo, que seria exatamente as complicações mais sérias. E aí o idoso, por ter essa reserva menor, essa gota de água a mais, que pode ser a infecção pelo Covid, por exemplo, pode ser suficiente para complicar. Então, ele é mais vulnerável. Temos dados mostrando que pessoas com 75 anos ou mais, 75% dessas pessoas com 75 anos ou mais têm 5 ou mais doenças crônicas em comorbidades. Então, eles têm mais doenças crônicas e isso é um dos fatores de risco para complicação. Então, sistema imunológico, baixa reserva e múltiplas doenças crônicas. Isso faz com que esses pacientes tenham uma maior mortalidade e uma maior chance de complicação. Perfeito, doutor. Agora, pensando então que eles têm maior risco de mortalidade, maior risco de complicação, a gente viu na prática o que está acontecendo com os idosos, né, Miriam? Eles estão isolados do mundo, muitos avós foram afastados de seus netos, muitos pais não veem mais os seus filhos, muitos vivem em asilos, não recebem mais visitas. Como que esse isolamento impactou nos mais velhos? Há um sentimento de impotência, de falta de liberdade, de não poder mais ir ao mercado, de não poder ir ao banco, de não poder abraçar as pessoas? A tua pergunta foi como eles estão vivendo esse momento, né? E eu te digo, eles estão vivendo não com pânico de morrer e do que vai acontecer com eles. Não é isso. O maior pânico deles é não terem mais liberdade de se movimentarem, de saírem, de fazerem as coisas que eles sempre gostaram. Porque se você pensar uma pessoa de 97 anos viver essa experiência por muitos mais meses e com incerteza do que vai acontecer e com tudo que está acontecendo a mais em termos de crise, né, política, econômica no Brasil e no mundo, é um sofrimento insuportável. Tá bom, doutora Alexandre, aproveitando o que disse a Miriam, né, essa questão de não saber até quando isso vai, não saber até onde isso vai, até que se desenvolva uma vacina, os idosos, eles vão ter que ficar confinados? Eu imagino que o senhor também deve receber essa pergunta dos seus pacientes. Pois é, isso que a Miriam colocou é perfeito. Isso aí eu recebo diariamente, manhã, tarde e noite, essa preocupação dos pacientes, dos familiares. Não pode haver isolamento afetivo, cognitivo e funcional. E para que a gente consiga que esse isolamento de proteção ao Covid exista a efetividade da proteção e o não isolamento dessas esferas afetiva, cognitiva e funcional, nós precisamos muito hoje usar as tecnologias. Elas têm nos ajudado bastante, né? As videochamadas, tecnologia. Imagine só que o mais complicado para o idoso é exatamente o contato com a criança.
E é do que eles sentem mais falta, não é não, doutor? De abraçar o netinho. Duro, a dureza de não poder hoje abraçar seu neto, seu bisneto. Então, eu escuto relatos desse de idosos chorando. Olha, perfeito o que o doutor Alexandre falou, é exatamente o que eu estou vivendo na pele. Não é um impeditivo não ter familiaridade e não querer ter com a tecnologia. Nós podemos estar próximos e conectados pelo telefone, pelo Face, pelo WhatsApp. O importante é o que o doutor Alexandre falou. Não é um isolamento. Eu vou falar uma coisa, Natália. Eu nunca estive tão conectada, tão presente e fazendo tantas coisas com os meus velhinhos, como eles gostam de ser chamados, do que agora. Então, nós podemos sim estar juntos e fazer com que eles tenham atividades alegres, que alimentem a alma dele de saúde física e mental. Eu queria até aproveitar esse gancho, Miriam, e perguntar para o doutor Alexandre sobre a importância de estar bem informado, ao mesmo tempo a importância também de não estar excessivamente informado. Pois é, eu acho que esse consumo de informações ruins, de morte, não faz bem, principalmente nesse período agora de isolamento, tá certo? E não faz bem do ponto de vista emocional e físico também. E a gente já sabe, a ciência já sabe hoje, que quando a gente não está bem emocionalmente, quando estamos com ansiedade, com alterações de humor e com essas informações de muito estresse e pânico da doença, a gente tem um eixo de hipotálamo, hipofisário, imunológico, hormonal, que fica disfuncional. Isso compromete, inclusive, a imunidade. E piora, aumenta o risco até mesmo da infecção. O idoso não é infantilizado, não pode ser infantilizado. A gente não pode tutelar, infantilizar, idiotizar o idoso. Ele tem que receber informação e educação. A gente tem que tentar, então, educar o familiar e o cuidador também para que tenha a medida certa da proteção. Então, nós vamos ter muitos idosos que não vão poder ficar sozinhos, que vão precisar ter familiar, que vão precisar ter cuidador, mas o que a gente recomenda é que se restrinja essa presença física a poucas pessoas. E Miriam, o que dizer para os idosos que estão afoitos, querendo sair, esperando o momento de recuperar a liberdade? Porque eu entendo que a tecnologia acaba sendo uma ponte excelente para essa conexão, mas existe também essa necessidade do abraço, necessidade de circular. O que você escuta e, na verdade, o que você indica? Bom, a palavra escuta é a melhor palavra que a gente pode usar nesse momento. Porque a escuta é um abraço. Eles têm que ser muito respeitados. Eles são autônomos, eles são sábios, eles são inteligentes. Eles já viveram quase 100 anos. E eles sabem o que é importante para eles agora. Não sou eu que estou cuidando deles. São eles que estão cuidando de mim. Eu já estaria em pânico, desespero e deprimida se eu não tivesse meus amigos nonagenários. E quando eles sabem que são importantes, que eles estão cuidando de mim, eles mudam. Eles saberem que são importantes, que eles não são crianças teimosas, mas que eles têm a capacidade de saber o que é melhor para eles e para nós. E que eles têm que cuidar de mim e que quando eles se cuidam, eles estão cuidando de mim. Perfeito. Doutora Alexandre, a gente falou muito aqui de saúde geral, mental, física, e agora eu queria focar um pouquinho na saúde física, mas por uma preocupação. A gente fala muito da Covid, das formas que a gente pode se prevenir, mas também existe uma preocupação, por exemplo, para uma segunda onda. Então, doenças não diagnosticadas, tratamentos que foram abandonados, que deixaram de ser feitos. Isso também é uma preocupação para o público idoso? Essa segunda onda, que a gente tem um esquema até de Tseng, é um autor que publicou isso, e tem um desenhozinho que eu tenho usado isso em algumas lives, em algumas aulas, sobre
as ondas, né, do problema Covid. Ele fala basicamente 4 ondas, né? Seria a primeira onda da doença em si, então todas as complicações que a gente está vendo da doença pelo Covid, né? Nós temos uma segunda onda ali já justaposta à primeira onda, que são as outras doenças que precisam também de tratamento e não conseguem ter esse tratamento naquele momento nos hospitais, tá certo? Porque os hospitais estão lotados, estão colapsados, tal. E temos uma terceira onda, aí ele fala de 4 ondas. A terceira onda, que aí seria essa principal, a que você está trazendo, são esses idosos que não estão tendo o acompanhamento de forma rotineira do tratamento das doenças, das múltiplas doenças crônicas que muitos têm, tá certo? Estão ficando descondicionados, estão tendo uma parada no processo de reabilitação e está levando à perda de funcionalidade. E tem uma outra quarta onda muito interessante que já começa desde o início aqui da primeira onda Covid e vai lá para frente, vai passar da terceira onda e vai adiante, que são as sequelas psicológicas e psiquiátricas da doença, certo? Meu WhatsApp, meu telefone não para diariamente em relação a essa questão, principalmente em relação ao idoso que tem doença de Alzheimer ou outras síndromes demenciais. Eu tenho uma população muito grande, né, de pacientes com essas patologias, e esses pacientes que têm síndromes demenciais, quando eles são colocados nessa redoma de isolamento e eles deixam de ter interação social e mudam bruscamente as suas rotinas, que é o efeito colateral desse processo de isolamento, essa brecada na rotina deles, tá certo? É como jogar, eu costumo dizer que é como jogar óleo diesel no fogo em relação à doença. Eles pioraram muito, principalmente dos sintomas comportamentais. Perfeito. Eu preciso encaminhar o nosso papo para o final, mas antes de eu terminar, eu queria ouvir vocês. A gente, como disse agora o doutor Alexandre, a gente está vivendo uma situação completamente nova na nossa realidade, tanto do ponto de vista científico, social, comportamental, da forma como a gente se comunica. A gente está gravando isso aqui em vídeo, a gente está se interagindo mais em vídeo. Essa é a nossa nova conexão. A gente não sabe até quando isso vai durar, nem como isso vai ser transformado. Então, eu queria ouvir de vocês, primeiro da Miriam, uma mensagem, na verdade, para quem às vezes fica um pouco aflito com essa incerteza. Um pouco? Eu estou em pânico. Eu sou otimista. Eu estou em pânico. Então, a minha mensagem é: um dia de cada vez. Não se esqueça de cuidar também de você, porque para você poder cuidar de todo mundo que você ama, você tem que cuidar de você, porque senão você não vai poder cuidar de ninguém. E não cuidando de você, você também está prejudicando todo mundo que você ama. Então, a minha mensagem é: um dia de cada vez. A gente não sabe quanto tempo, a gente vai ter que viver nessa incerteza. 6 meses para a gente é muito, mas 6 meses para eles é uma vida. Mas um dia de cada vez, o que a gente pode fazer para nos cuidar e cuidar das pessoas que a gente ama? Essa é a minha mensagem. A orientação que eu deixo é que os idosos têm que manter o tratamento das suas doenças crônicas. Não podem descuidar dos medicamentos e tratamentos do que ele já cuida. Em Nova York, eles fizeram um registro disso em uma pesquisa e foi terrível o número de casos desse que ocorreu, mas tem ocorrido em todo canto. E aquela questão que a gente já falou, o isolamento não pode ser total, tá certo? O isolamento não pode isolar das questões afetivas, cognitivas, funcionais. Precisa adaptar alguma atividade física dentro de casa, nem que seja andando da sala para o quarto, criar rotinas, educar o idoso e não super proteger ou infantilizar, um período para banho de sol, não esquecer o calendário vacinal de gripe e as outras vacinas, tá certo? Isso deve ser feito. Então, essas são as orientações que eu deixo ao público e eu agradeço muito o convite e a participação.
Eu agradeço muito vocês, anotei aqui as principais dicas para a gente reforçá-las. Não abandone o tratamento, tenha bom senso, cuide de você, um dia de cada vez. Foi um prazer conversar com vocês, ter vocês aqui hoje. Eu queria agradecer muito também quem assistiu a gente até agora. Nos vemos no próximo episódio do Diálogos da Saúde e até mais. Até mais. Muito obrigado a Miriam e a Natália. Obrigada, gente. Muito obrigada. Foi ótimo.